Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eterna falar aqui como foi as quartas de final do Brasileirão Feminino e como vai ser essas semifinais de uma análise. No vídeo que a gente fez pré-quartas, a gente trouxe a Cássia Gouveia para falar um pouco com a gente, né, discutir os jogos. Porém, infelizmente, a gente não conseguiu bater a agenda com ela, então ela não vai participar desse vídeo. Tentamos trazer outros convidados, mas também acabou não dando certo, então vai ser só eu mesmo. Então, antes de começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, se liga ao meu redor. Já deixa o like, comentário no vídeo e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Vamos lá, vamos compartilhar a tela com vocês, mostrar aqui a classificação, né, como é que foram os jogos de mata-mata das quartas de final. Primeiro jogo, Real Brasília e Corinthians, como eu discuti com a Cássia, e esse é um jogo muito interessante, porque o Real Brasília tem um projeto muito bom, assim. Lógico que no masculino, para conseguir chegar na primeira prateleira do futebol brasileiro, tem mais escadas, tem mais dinheiro envolvido, tem mais camadas, né? Por exemplo, tem quatro divisões de campeonato brasileiro, por exemplo, enquanto no feminino, já que está em desenvolvimento, né? Estamos deixando cada vez a liga mais forte, consegue ali um espaço para crescer mais rápido. E um projeto incrível, primeira vez chegando no mata-mata, é feito o Corinthians, que é o rolo compressor da competição, né? O Corinthians está desde 2017, 2018, acho que é desde 2018 nas finais de Campeonato Brasileiro. Então ganhou ano passado o Palmeiras 2021, 2020 ganha do Avair Kinderman, em 2019 perde a final para a Ferroviária nos pênaltis, em 2018 ganha a final do Rio Preto e em 2017 perde a final para o Santos. Então, as últimas cinco finais de Brasileirão Feminino, o Corinthians estava presente, ganhando três, perdendo duas. Então, é o grande nome do futebol feminino, é o Corinthians. O Corinthians é o maior time brasileiro a nível de futebol feminino, mais Libertadores, mais brasileiros, já tá ali, já se igualou ali ao São José, tá ali pau a pau com a Ferroviária, e é um grande projeto, apesar de muitos empates na fase de classificação, é um time a ser batido, e passou, venceu os dois jogos do Real Brasília, tanto no Mané Garrincha quanto na Neoquímica Arena, e agora vai passar em finais onde vai enfrentar o Palmeiras que foi vice-campeã brasileira ano passado, caiu na semifinal para o próprio, inclusive foi vice-campeã perdendo a final para o Corinthians em 2021. Em 2020, o Palmeiras cai na semifinal para o Corinthians. E ano passado fez um projeto muito interessante, ficou em segundo lugar da classificação geral, chegou bem na final também, passando pelos times gaúchos. Inclusive o próprio Grêmio, né? Passou nas quartas de final pelo Grêmio no passado, esse ano novamente enfrenta o Grêmio nas quartas de final e passa de novo. Um sonoro 5-0 na Arena do Grêmio, atropelou, resolveu o jogo no jogo de ida, o jogo de volta venceu por 2-1 no Allianz Parque, só para confirmar a classificação. Palmeiras que, como a gente comentou no vídeo, fez uma primeira fase incrível, fechando em primeiro lugar do grupo, o Grêmio que tem um time muito interessante, na verdade, a dupla, o Grenal, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio tem projetos interessantes do futebol feminino, só que não teve chance de novo contra o Palmeiras. Ano passado, se eu não me engano, o Palmeiras ganha, eu acho que de 1-0 lá, lá na casa do Grêmio e depois faz um 4-0 aqui. No caso, inverteu, goleou dessa vez na casa do Grêmio e fez uma vitória simples aqui, então o Palmeiras na semifinal contra o Grêmio. Antes de falar das semifinais, o próximo jogo foi Internacional e Flamengo. A gente postou também no Inter, o Inter que tem um projeto muito, muito, muito sólido também do futebol feminino. Venceu bem o Flamengo fora de casa, 3-1 e no Beira-Rio apenas garantiu o resultado, né? Empatou 1-1 e vai às semifinais, onde vai enfrentar o São Paulo. O São Paulo foi o primeiro jogo mais difícil dessas quartas de final. O São Paulo vinha com um projeto bem forte também de fortalecer o futebol feminino. A Ferroviária é uma realidade do futebol feminino. Um 0-0 na Fonte Luminosa e aí na Arena Barueri não teve jeito. O São Paulo venceu por 2-0. Essa foi a única que eu falei que ia passar Corinthians, Palmeiras, Internacional e Ferroviária. A Cássia falou Palmeiras, Corinthians, Internacional e São Paulo. Eu postava Ferrinha porque eu tenho um carinho grande pela Ferrinha. Já entrevistei algumas jogadoras, pessoas da parte técnica. Então, é um time no feminino que eu torço muito para passar. Então, era um jogo mais equilibrado, era um jogo mais difícil, tanto que acabou empatado o primeiro jogo. Você pode ver que os favoritos vencem os jogos de ida, menos o São Paulo. E no jogo de volta, o São Paulo foi soberano e passou. E aí a gente tem as semifinais, que é entre Palmeiras e Corinthians, e São Paulo Internacional. Palmeiras e Corinthians, como eu já falei há pouco,
vem se enfrentando nas fases agudas, né? Então, em 2020 se enfrentaram na semifinal, em 2021 se enfrentaram na final, e sempre com o Corinthians vencendo. O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians nessa semifinal buscando quebrar um tabu. O Palmeiras nunca venceu o time feminino do Corinthians em jogos de mata-mata. Inclusive, se eu não me engano, fizeram a final do último Campeonato Paulista e obviamente o Corinthians ganhou, já que o Palmeiras nunca venceu o Corinthians em mata-mata de futebol feminino. E agora tem a gente reverter isso. Sábado, 2 da tarde, na Neoquímica Arena, tem um jogo de ida dessas semifinais onde eles vão medir forças, né? Para mim, sinceramente, com todo respeito a São Paulo Internacional, é uma final antecipada. Para mim, quem passar de Corinthians e Palmeiras vai bater campeão. Acho que essa é a final antecipada do campeonato. Só que, lógico, do outro lado tem Internacional de São Paulo, que inclusive é um confronto de quartas de final do ano passado. Ano passado foi muito emocionante. Eu acho que o São Paulo venceu por 1-0. Eu lembro que o São Paulo venceu por um gol de diferença. Acho que foi 1-0 o jogo de ida, ou 2-1, um negócio assim. Venceu o Internacional no Beira-Rio no jogo de ida. E no jogo de volta eu tava no Morumbi para acompanhar o jogo. O São Paulo chega a abrir 1-0 no Inter e o Inter consegue virar no final do jogo, no final do segundo tempo. Na verdade, o Inter empata e no final do jogo, no final do segundo tempo, o Inter consegue fazer 2 gols, virar para 3-1 e passar para as semifinais. Então, voltamos a ter um São Paulo Internacional. De novo, o primeiro jogo na casa do Inter, o segundo jogo na casa do São Paulo, só que dessa vez o segundo jogo não vai ser no Morumbi, vai ser na Arena Barueri. E, cara, vai pegar fogo esse jogo. Esse jogo vai ser muito interessante. São Paulo querendo revanche, o Inter querendo chegar na sua primeira final. E vamos ver, né? Lógico que, dependente de quem passar de Internacional e São Paulo, vai ser um jogo difícil para quem for enfrentar o Corinthians ou Palmeiras, o Palmeiras ou o Corinthians. Só que, cara, Palmeiras e Corinthians estão, na minha opinião, um degrau acima dos outros times do futebol feminino. Inclusive, eu estou muito curioso para ver a Libertadores, ver como é que vai ser esse desempenho de Libertadores das equipes. Mas é isso. Então, Corinthians e Palmeiras, temos o Derby Paulista que começa nesse sábado, dia 27, 2 da tarde, na Arena Corinthians, e vai acabar só no Allianz Parque às 2 da tarde do próximo sábado, para ver quem vai para a final, enquanto o Internacional e São Paulo decidem a outra vaga para o jogo no domingo, na Beira-Rio, 11 da manhã, entre Inter e São Paulo, e na Arena Barueri, segunda-feira, 5h30 da tarde, horário ruim, né? Eles podiam pelo menos marcar umas 7, 8 horas da noite para o pessoal conseguir ir no jogo, né? 5h30, o São Paulo tá prejudicando o seu próprio time, né? Porque 5h30 vai ser difícil ter torcida. Pelo menos não vai conseguir encher o estádio. Se fosse tipo 8 horas, 8h30, a galera conseguiria comparecer mais no jogo. E outra, o São Paulo podia liberar o Morumbi, né? Para esse jogo de semifinal. Aí eu achei um pouco a mais, não botar o seu time para jogar no Morumbi uma semifinal de Brasileirão. Mas é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam dos jogos de quarta. Para vocês, quem vai passar nas semifinais. Espero ter gostado do vídeo. Até a próxima. Falou.